Olá, graça e paz. Bom dia. Louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Josué, capítulo 22. Josué abençoa e manda para casa as 2,5 tribos. Diz o texto: Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e lhes disse: Tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor. E também a mim, me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei, a vossos irmãos durante longo tempo, até o dia de hoje. Não desamparastes, antes tivestes o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhe havia prometido, voltai-vos, pois, agora e ide-vos para as vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos, e vos acheguei a ele, e o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles se foram para as suas tendas. Versículo 7. Ora, Moisés dera herança em Baçã a meia tribo de Manassés. Porém, a outra metade deu Josué entre seus irmãos, daquém do Jordão, para o ocidente. E Josué, ao despedi-los para as suas tendas, os abençoou e lhes disse: Voltai a vossas tendas com grandes riquezas, com muitíssimo gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitíssima roupa. Reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para se irem à tenda de Gileade, a tenda da sua possessão, de que foram feitos possuidores, segundo o mandado do Senhor por intermédio de Moisés. Versículo 10. Vindo eles para os limites, pegados ao Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer, e eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar defronte da terra de Canaã, nos limites pegados do Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isto, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem à peleja contra eles. E aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés, enviaram os filhos de Israel para a terra de Gileade, Fíneas, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes com eles, de cada casa paterna um príncipe de todas as tribos de Israel, e cada um era cabeça da casa de seus pais entre o grupo de milhares de Israel. Indo eles aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram-lhes dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor. Veja bem, que infidelidade é esta que cometestes contra Deus de Israel, contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Acaso não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje não estamos ainda purificados, posto que houve praga na congregação do Senhor, para que hoje abandoneis ao Senhor? Se hoje vos rebelais contra o Senhor, amanhã se irá contra toda a congregação de Israel. Se a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebelei contra nós, edificando-vos altar, afora o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no tocante às coisas condenadas? E não veio ira sobre toda a congregação de Israel? Pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: O poderoso, o Deus, o Senhor, o poderoso, o Deus, ó Senhor. Ele o sabe, e Israel mesmo saberá.
se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor, hoje não nos preserveis. Se edificamos altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazermos oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o demande. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação: amanhã vossos filhos talvez dirão aos nossos filhos: que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós. Ó filhos de Ruben e filhos de Gade, e não tendes parte no Senhor. E assim, bem poderiam os vossos filhos apartar os nossos olhos do temor do Senhor. Pelo que dissemos: prepararemos-nos e edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja testemunho e possamos servir ao Senhor diante dele com os nossos holocaustos, os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas. E para que vossos filhos não digam amanhã aos nossos filhos: não tendes parte no Senhor. Versículo 28. Pelo que dissemos: quando suceder que amanhã assim nos digam, a nós e às nossas gerações, então responderemos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto, nem para sacrifício, nem para testemunho entre nós e vós. Longe, mas para testemunho entre nós e vós. Longe de nós o rebelarmos-nos contra o Senhor e deixarmos, hoje, de seguir o Senhor, edificando altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, afora o altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Versículo 30. Ouvindo, pois, Fíneas, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos grupos de milhares de Israel, que com ele estavam as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, deram-se por satisfeitos. E o disse Fíneas, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes infidelidade contra o Senhor. Agora, livraste os filhos de Israel da mão do Senhor. Fíneas, filho do sacerdote Eleazar, e os príncipes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e deram-lhe contas de tudo. Versículo 33. Com esta resposta, deram-se por satisfeitos os filhos de Israel, os quais bendisseram a Deus, e não falaram mais de subir a pelejar contra eles, pois para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, porquanto disseram: é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Olha que coisa interessante, uma leitura longa, amém? Mas muito edificante. Nada melhor do que uma boa conversa para se resolver conflitos, né? Aqui a meia tribo e meia de Israel, que tinha tido posse do lado oeste do Jordão, eles tinham ultrapassado, né, aproximadamente 40 mil homens. E lá no capítulo 1, dos versículos 12 ao 15, Josué faz com que esses homens entendam isso. Eles vão passar ali talvez entre 7 e 14 anos unidos. E agora que eles tinham estado em paz, que as tribos tinham sido assentadas, chegou a hora desses homens voltarem. E quando eles voltam, eles constroem um altar. Porém, é falado aos filhos de Israel que eles construíram um altar, porém o altar de holocausto, de sacrifício, a tenda da congregação estava em Siló. Era lá que eles deveriam oferecer. Mas eles, receosos, né, construíram um altar de testemunho, diferente. Porém, quando os filhos de Israel souberam, eles se lembraram dos passados antigos dos filhos de Israel, né, da desobediência, e como o Senhor respondeu com ira. Então eles se prepararam e foram até lá para saber o que estava acontecendo, mas estavam preparados também para batalhar, porque às vezes o pecado de um recaía sobre todos, amém? Então era algo que eles iriam preparados para. Esses homens tinham passado de 7 a 14 anos lutando juntos, né? Tinham sido fiéis em tudo, estavam voltando agora. Será se eles iriam quebrar o que Josué tinha falado aqui, né? Versículo 5, tenham cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos acheguei a ele, e os sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma.
Assim Josué os abençoou e os despediu. E eles se foram para as suas tendas. Será se no fim eles iriam quebrar a sua aliança com Deus? Então, quando há um diálogo e é entendido aqui que isso é apenas um altar de testemunho para que eles também não fossem esquecidos, porque eles iam ter ali o rio Jordão separando. E quando eles passassem o rio para adorar, e os filhos de Israel, né, os descendentes, tivessem orgulhosos e dissessem que eles não tinham parte naquilo. Então eles fazem um altar de memorial para que aquilo fique estabelecido. E quando eles explicam isso, Eleazar, juntamente com os 10 príncipes e todo Israel, eles aceitam aquele altar de testemunho, né? E eles vão pacificar isso. E é muito importante isso, porque nós precisamos entender, né, que a adoração nós só podemos prestar a um. Amém? E esse é o nosso Deus. Mediador entre Deus e os homens só tem um, e o nome dele é Cristo Jesus, ou Jesus Cristo, o homem. Foi ele que morreu pelos nossos pecados. Foi ele que ressuscitou dentre os mortos. E o único a ressuscitar até então. Na sua vinda, né? Cristo foi o primeiro. Na sua vinda, os que são de Cristo. Então, todos aqueles que morreram em Cristo ainda não ressuscitaram como Jesus ressuscitou, sendo esse mediador entre Deus e os homens. Então, muito interessante isso aqui. É bom que você leia, medite e pondere. Hoje à noite nós temos o culto dos jovens Geração Viva, será transmitido online, não haverá a presença de pessoas seguindo a determinação do decreto do governo do estado. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus nos abençoe e até amanhã.